3, 2, 1, estamos ao vivo. Gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tô entrando ao vivo agora. Tô falando um pouquinho baixo porque o Daniel, meu filho, está dormindo, né, na minha frente. Mas na correria toda eu não tô conseguindo direito fazer a sequência das leituras da Bíblia, né? Mas eu falei, hoje eu não vou deixar de fazer, nem que eu entre à tarde, vou deixar salvo. Quem não tiver ao vivo, assiste à noite, né? Então talvez você vai ter que assistir esse vídeo fora do horário do ao vivo, mas não tem problema, porque pelo menos você viu, né? Isso é o mais importante. Tô aqui deitado na minha cama, dei uma pausa agora para tomar um café. Acabei de fazer uma postagem aí no Instagram falando sobre cansaço, falando sobre estar muito cansada. E de fato eu tô muito esgotada esses dias, porque a gente voltou das férias lançando um novo cardápio e minha mente fica muito inquieta, né? Treinando funcionário, testando receitas e uma loucura. Mas Deus tem feito tantas coisas lindas, né? Deus tem feito tantas coisas lindas e a gente só tem motivos para agradecer, né? Nós não temos motivo para reclamar, só para agradecer. Mas eu queria fazer hoje uma leitura com vocês, né? Do ao vivo, trazer uma mensagem para abençoar a sua vida, né? Antes de ontem eu postei uma mensagem aí falando sobre o não de Deus sobre nós, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu vejo que tem algumas pessoas que têm enfrentado tantos desafios na vida delas, tem pessoas que têm sofrido com o não, né? Teve uma pessoa que me respondeu na foto, dizendo assim, Rafa, grava mesmo essa mensagem porque eu preciso ouvir alguma coisa, porque eu não ando conformando com o não de Deus sobre a minha vida. Mas hoje eu queria falar sobre o não de Deus e queria falar sobre a palavra superação. Eu quero falar sobre superação. Para mim falar sobre superação, eu vou falar sobre fracasso e vou fazer um paralelo com fracasso e superação. Vou compartilhar com vocês a palavra que a gente falou na célula ontem. A nossa igreja está fazendo uma série durante um período aí, um mês, nós vamos falar sobre superação. E a minha igreja, o meu pastor, fez uma lição de célula ontem maravilhosa. A gente teve uma célula linda, Deus falou fortemente ao meu coração. E o livro que ele falou foi o livro de Lucas, capítulo 5. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, se você quiser ler a história, eu vou contar um pouco dela, eu não vou ler aqui agora, mas eu vou falar sobre Lucas capítulo 5, o que acontece no livro de Lucas e o que acontece na sua vida em relação aos fracassos que a gente tem e a superação que a gente tem após esse fracasso, né? E vou falar sobre o não de Deus, ou seja, são 3 coisas diferentes numa mensagem só. O livro de Lucas conta a história de que Jesus estava andando, ensinando, né? Jesus estava pregando a palavra e a Bíblia conta que quando Jesus começa a pregar, as pessoas começaram a ficar tão impactadas e tão encantadas com aquela mensagem, aquilo renovava, aquilo era tanta esperança, que ele andava e as multidões acompanhavam Jesus. As multidões, elas iam atrás de Jesus. A Bíblia diz que normalmente tinham 5.000, 10.000 pessoas atrás de Jesus. Então eu fico imaginando, eu até fiz uma encenação junto com a célula, eu falei, gente, imagina Jesus andando e o povo espremendo Jesus. Ainda brinquei com elas e falei assim, aqui, quem que viu a cena lá do Bolsonaro ganhando a facada lá em Juiz de Fora? Eu quero falar do Bolsonaro, não, eu quero falar da cena. Imagina ali Jesus com a multidão, porque ele estava cercado de pessoas em volta dele e era assim que Jesus andava. Jesus, ele andava e a multidão apertava, empurrava para cá, empurra para lá, porque eu quero tocar nele, pessoas querendo tocar em Jesus, pessoas querendo escutar Jesus, quem estava longe não ouvia e gritava e queria ver Jesus, e aquela loucura. Jesus chega perto de um lago e ele avista 2 barcos. Jesus vê 2 barquinhos. Quando ele vê esses 2 barquinhos, ele vê Simão Pedro. Ele vê Simão e fala assim, deixa eu entrar dentro do seu barco, empurra ele um pouquinho para dentro da água. Então ele tem uma estratégia, ele fala, olha, eu preciso pregar pro povo, mas aqui eu tô conseguindo, porque eles estão me apertando, tá uma confusão.
Então Jesus tem a grande ideia de entrar dentro desse barco e ele empurra esse barco da beirada da praia e ele fica ali pregando, né, falando, ensinando as coisas do reino de Deus com uma distância. Então ele fica no meio da água. Imagina a cena aí, imagina Jesus em cima do barco, um pouco afastado, então a multidão fica ali na beirada da praia e Jesus começa a pregar o reino de Deus. Essa era a cena. Imaginou aí na sua cabeça? O barquinho, Jesus em pé, a praia, a galera, a multidão e Jesus ensinando. Ele fez do barco um palco, né? Essa era a intenção dele. Então um pouco afastado porque a multidão apertava Jesus. E aí, depois que ele termina o sermão dele, ele chama os pescadores e fala com aqueles pescadores assim, vamos para o meio desse mar que nós vamos pegar peixes. Aquela frase parecia um pouco estranha. É como se Jesus dissesse assim, não sei, alguma área da sua vida onde você já teve um fracasso, onde você já tentou e deu errado, e Jesus falasse assim, vamos tentar de novo. E ele fala assim, olha, lança a rede. Eu quero que vocês lancem a rede. E o que acontece? Vou contar para vocês entenderem o contexto da história. No capítulo anterior, aqueles pescadores tinham passado a noite inteira jogando a rede para pegar peixe. Eles viviam de pesca, em primeiro lugar. Qual que era a profissão deles? Ser pescadores. Qual que era o horário que eles pescavam? À noite. Eles precisavam do peixe para vender de manhã, para fazer dinheiro, para sustentar a família. Essa era a situação. Os pescadores pegam os 2 barquinhos, vai para o meio do mar para pescar peixe. Joga a rede. Puxa a rede? Nada. Joga a rede. Puxa a rede? Nada. Joga a rede. Puxa a rede, nada. O que acontece? Eles passam a noite inteira jogando a rede. E nada. 4 horas da manhã, eles viram e falaram, vamos embora. Porque não vai dar. O mar não tá pra peixe. Hoje o mar não tá pra peixe. E aí, eu tô imaginando a cena. Eles vão embora. E encostam o barco e começam a lavar aquelas redes. E eles ficam ali, talvez, não sei como estaria o coração daqueles homens. Será que eles tinham aluguel para pagar? Será que eles tinham filho na escola? Será que eles tinham supermercado para fazer? Será que eles estavam com 3 contas de luz para vencer? Como era a situação daqueles homens e qual a necessidade daqueles peixes, daquela pescaria para aqueles homens? Qual era a necessidade? E aí, o que acontece? Jesus chega nesse determinado momento. Voltou o vídeo. Voltei. O Dani acordou e eu tive que levar ele para as meninas. Paciência, gente, comigo. Eu tenho um bebê. Tenham paciência comigo. Voltei. Volta pra história. Não sai do ao vivo, não. Jesus chega no determinado momento que aqueles homens estavam lavando as redes. Quando Jesus chega, ele chega na ocasião de que ele estava sendo comprimido pela multidão e ele entra naquele barco para meio que sair daquele sufoco. E o que acontece? Jesus vê aqueles homens, chama eles para dentro do barco e fala, vamos para o meio desse mar. Chegando no meio do mar, ele diz, lancem as redes. E quando aí ele olha e fala assim, Senhor, mas lançar a rede, nós passamos a noite inteira lançando a rede e não pegamos nenhum peixe, esse mar não tem peixe. E ele fala, lancem as redes. E eles falam assim, mas só porque é o Senhor que está mandando, nós vamos obedecer. É porque é o Senhor, porque se fosse outra pessoa, nós não ia fazer isso.
E ele fala, lancem as redes. E quando eles lançam as redes e eles puxam aquelas redes, as redes estão abarrotadas de peixe. E eles falam, lança de novo. E eles lançam a rede. E as redes estão abarrotadas de peixe. E eles lançam a rede e a rede volta abarrotada de peixe. E aí, o que acontece? Eles fazem uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz que os barcos deles estavam tão cheios de peixe que o barco começou a afundar de tanto peixe que eles pegavam. Era tanto peixe, mas era tanto peixe que o barco começou a afundar. O vídeo, eu pausei o vídeo um pouquinho, não sei se você conseguiu compreender a história ao certo, mas eu queria que você lesse o livro de Lucas, capítulo 5, porque essa história é uma história extraordinária. Mas nessa história a gente encontra uma situação de fracasso, mas a gente também encontra uma situação de superação. Só que, qual é o divisor de águas dessa história? Jesus estar no barco. Na noite passada, aqueles homens enfrentaram ali uma situação de desânimo, enfrentaram uma situação de desespero, enfrentaram uma situação de miséria, enfrentaram uma situação muito ruim. Eles se sentiram fracassados, eles voltaram para casa sem aquilo que eles foram em busca. E talvez se aquela pesca fosse definir a vida deles, a vida deles estava destruída porque eles não pegaram nenhum peixe. Mas Jesus entra no barco e eles superam aquela situação, se tornando pescadores com o barco abarrotado de peixes. Eu quero trazer essa mensagem para você hoje e eu quero que você reflita comigo sobre isso. Por que tantas vezes na nossa vida nós passamos por fracassos? Pensamos em desistir, em chutar o balde. Às vezes as coisas não estão dando certo para o nosso lado. Eu tenho visto muitas pessoas agora nesse início de ano falar sobre desânimo. Apesar do ano ter virado, apesar de estar sendo um ano novo, tem pessoas que estão desmotivadas porque vivem do comércio, o comércio está fraco e as vendas estão baixas, porque o pessoal está de férias, o povo está pagando as contas, IPVA, escola de menino, e janeiro é um mês mais lento. Parece que o Brasil só pega no tranco depois do carnaval. Só que esse ano o carnaval é em março, olha que loucura. O que eu quero falar com você é que talvez vários fatores estão acontecendo na sua vida. Talvez o seu fracasso é no seu casamento. Talvez você tenha passado um fracasso, você fez uma escolha. Talvez você está colhendo consequências, você vive em pé de guerra, é brigaiada todo dia. Talvez você olhe e fale assim, eu fracassei no meu casamento. Talvez você está divorciado e aí você olha e fala, mas eu não era meu sonho ser divorciado. E isso tem te machucado. Talvez o seu fracasso está na sua vida profissional. Você tenta e dá errado. Você tenta aqui e dá errado, você tenta aqui e dá errado. Quando você vê, você está endividado, você está devendo. O dinheiro não dá para nada. Talvez o seu fracasso é, Rafa, eu tô perdida, tudo que eu ponho a mão dá errado. Eu não sei qual que é o meu propósito da minha vida. Talvez o seu fracasso é pessoal, você não se aceita, você olha para você, você acha que você não consegue, que você não tem valor, que você não dá conta. Qual é o seu fracasso? Qual é o seu fracasso? O que é que você tentou que deu errado? E hoje você tem medo. Ontem eu dei um exemplo da minha vida, né? Mas talvez o seu fracasso pode ser na sua vida sentimental. Teve tantos namorados, tentou relacionamento com tantas pessoas e todos deram errado. Todos os relacionamentos dão errado. Eu me lembro, contei isso na célula ontem, né? Que o sonho da minha vida era casar. Eu tinha um sonho de ser casada, de ter uma família. E por causa desse sonho, tive vários namorados, tive 5 namorados. E todos os namorados que acabavam era o marido que ia embora. Eu já falei isso aqui. Todos eu criava uma expectativa, sonhava em casar, planejava um casamento. O namoro acabava e o marido ia embora. O último relacionamento foi um relacionamento que mexeu muito comigo, que me deixou muito machucada. E quando eu conheci o Pedro, meu marido, tinha 3 meses que eu tinha terminado esse relacionamento. E eu tava sofrendo, tava chorosa, minha vida era chorar, e eu tava triste, angustiada. E eu lembro que o dia que eu vi o Pedro, que eu conheci o Pedro, e o Pedro quis namorar comigo, eu pensei assim, nossa, eu morava em Divinópolis, o Pedro morava em Belo Horizonte, e eu pensava assim,
Mais um namoro à distância? Nossa, mas namoro à distância? Nossa, mas não sei se eu gostei dele. Não, mas não bateu, né? Não é aquilo. E eu olhava e falava assim, uma preguiça. E eu tinha sofrido muito no namoro que eu tinha acabado de sair. E eu pensava assim, mas e se ele fizer comigo o que o outro fez? E se eu investir meu coração nele e ele aprontar comigo? E se eu confiar e eu tiver outra decepção? E eu não estava muito afim de ter outra decepção. Eu não estava muito afim de machucar de novo. E eu tinha medo de tentar. E Deus falava comigo, Rafa, lança a rede. Lança a rede. E eu lembro que foi um desafio, porque eu tinha todos os motivos para não confiar em alguém. Eu tive grandes decepções com amizades, vocês não fazem ideia. Ultimamente eu tô meio antissocial, porque eu falei, até brinquei com uma amiga minha semana, eu falei, eu acho que eu tô meio tomando preguiça do ser humano, porque o ser humano é muito difícil, né? Eu tive muitas decepções com amizade, muitas. Pessoas que eu confiei meu coração, pessoas que eu dividia minha vida, pessoas que eu tirava de dentro da minha casa para dar para o outro. Eu deixava de comer para ajudar o fulano, eu deixava de fazer algo que eu queria para fazer algo que o outro queria, para ir num cinema, para ir num aniversário, para ser companhia, para ser amiga. Às vezes eu queria dormir, a pessoa chorando, eu ia ficar com a pessoa e eu tive só lenhada nas costas. Ao ponto de, vou te ser bem sincero, eu tenho muitos motivos para não querer ter nenhum amigo na vida. Para não ter nenhum amigo. Muitos motivos. Meu ex-namorado terminou comigo para namorar minha melhor amiga. E ela sabia, acompanhou meu namoro todo. E ela sabia e ela quis namorar ele, sendo minha amiga. Tive pessoas dentro da minha casa que fizeram coisas que eu, nossa, se eu tivesse que passar por cima de alguém para ser próspero, se eu tivesse que ser desonesto ou perder uma amizade por causa de dinheiro, eu jamais faria isso, mas pessoas fizeram isso comigo. E aí, esses dias eu conheci uma nova amiga e eu falei, Deus, eu não quero ter amiga. E sabe o que Jesus disse? Rafa, lança a rede. Lança a rede. Mas eu fui fracassada nas amizades. E ele falava, lança a rede. Mas eu tive um relacionamento ruim e meu ex se aprontou comigo. E Jesus falava, lança a rede. E eu já tive negócio, eu já tive uma loja de roupa. E eu fali. Porque na época minha mãe mexia com roupa, a gente tinha comércio. Minha mãe montou uma loja para mim, para minha irmã e tal, e depois a minha irmã saiu fora, e o povo comprava, não pagava, um monte de cheque sem fundo, e eu acabei ficando devendo, e a loja fechou, e eu fiquei cheia de dívida, e eu poderia olhar para essa situação e falar assim, Deus que me livre de comércio, Deus que me livre de ter negócio, você é funcionária, eu quero ser empregada, vou lá, faço meu serviço e pego meu dinheiro no final do mês. Deus que me livre, porque eu fiquei endividada, porque eu tive uma experiência ruim. E aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, Rafa, lança a rede. Lança a rede. Não significa que porque ali deu errado, que sempre vai dar errado. Não significa que porque o fulano não me amou, que qualquer outro não vai me amar. Não significa que porque um amigo foi ruim, que todas as pessoas vão ser ruins. Não importa o que você passou, o que passou, o fracasso ficou, e quando Jesus entra no barco, nós superamos os nossos fracassos. Quando nós colocamos Jesus na direção da nossa vida, Deus muda a história, Deus faz algo novo, Deus transforma, Deus faz milagre, Deus muda tudo. Eu, que tive uma loja e fali, fiquei endividada, hoje tenho uma empresa próspera e bem-sucedida. Se eu fosse olhar o fracasso que eu tive há alguns anos atrás, talvez hoje eu jamais arriscaria em ser dona e proprietária de um negócio. Eu ia escolher ser funcionária. Mas não é porque eu fracassei lá atrás que eu vou fracassar no meu futuro. Porque entre o meu passado e o meu futuro existe Jesus. Não é porque aqueles homens jogaram a rede à noite e não pegaram nenhum peixe, que significa que no dia seguinte, pela manhã, eles iriam fazer uma pesca maravilhosa. Porque entre a noite e a manhã
entrou Jesus. Entre a noite e a manhã entrou Jesus. E Jesus disse, lança a rede. Pedro, lança a rede. Senhor, eu só vou fazer isso porque é o Senhor que está mandando. E ele obedece o comando de Jesus. Ele aceita aquilo que Jesus está falando para ele. Ele aceita o caminho que Jesus está mostrando. Ele aceita a decisão que Jesus está tomando. E quando ele obedece, ele colhe uma grande pesca. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que talvez está chegando um momento em que você precisa ouvir a voz de Deus sobre a sua vida. Talvez está chegando um momento de você ouvir ele dizendo, lança a rede. Talvez Deus quer que você confie mais nele. Talvez Deus quer que você fale mais com ele. Talvez Deus quer falar com você. A Bíblia diz, clame a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. A Bíblia está dizendo, se você me gritar, eu vou te ouvir e eu vou te falar de coisas que você não sabe. E a Bíblia fala, todas as vezes, Rafa, que você me chamar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e serei com você aonde você estiver. Não tem como você colocar Jesus no meio do caminho e falar, com Jesus eu vou ter só fracasso. Mentira, mentira. Se Deus mandar você perdoar, perdoa. Se Deus mandar você lançar a rede, lança a rede. Se Deus mandar você ir, vai. Não tenha medo. Ai, Rafa, mas eu tive uma situação que me deixou com medo. Deixa o medo para trás e vai. Escolha acreditar, escolha ter fé. Eu sempre falo, a frase do meu Instagram, a frase do meu ministério é, quem planta fé, colhe milagres. Todas as vezes que eu escolho plantar fé no meu coração, todas as vezes que eu escolho plantar fé nas minhas decisões, toda vez que eu escolho plantar fé, eu colho milagres. Nós estamos contando a história de homens pescadores que viviam da pesca, dependiam da pesca, e eles jogam a rede, não pegam peixe. Talvez você tentou um comércio, talvez você tentou investir em algo, você pegou um dinheiro e investiu numa franquia, pegou seu dinheiro e investiu numa loja, talvez você pegou seu dinheiro e fez um investimento em chocolate e deu errado. Talvez você foi no emprego e você achou que aquilo era o que você queria para sua vida, chegou lá, você falou, eu não nasci para isso. Talvez você está estudando, descobriu que não é essa faculdade que você quer fazer. Você se sente fracassado, talvez você tenha até medo de contar que você não quer mais. Talvez você entrou no namoro e você não quer mais. Ou talvez fizeram algo e você se sente fracassado. Eu estou me sentindo fracassada. E aí você volta arrasado. Você volta triste. Talvez você entrou se envolveu com pessoas e agora você está o quê? Decepcionado. E a decepção é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Decepção. Aí você tá lá como aqueles homens lavando as redes. Eles pararam o barco na beirada da praia, tiraram a rede e começaram a lavar. Não pegaram nenhum peixe. Mas a família deles dependia daquela pesca. A vida deles dependia daquela pesca. A alegria deles dependia daquela pesca. E aí chega Jesus. Rafa, qual o momento da história? E aí chega Jesus. Na hora que eles estão lá lavando as redes. E aí Jesus olha aqueles homens e diz assim, posso usar o barquinho de vocês? Claro. E Jesus vai e começa a pregar no barco. E aí Jesus chama aqueles homens para ir para o meio daquele mar. E fala com eles, lança a rede de novo. Que agora vai dar certo. Rafa, eu tenho medo de me casar de novo. Rafa, eu tenho medo de namorar de novo. Rafa, eu tenho medo de me envolver em relacionamentos. Rafa, eu tenho medo de montar um negócio novamente. Eu tenho medo. Eu não tenho coragem. Por que você não tem coragem? Porque deu errado lá atrás. Eu fiquei traumatizado. Tem gente que não tem vontade de ter filho, de novo, outro filho, porque teve uma experiência tão triste, um parto tão traumatizante, que quando ela pensa em ter um segundo filho, que até queria, mas tem medo. Deus manda eu te falar hoje, nessa tarde, lance a rede. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você está vivendo. Deus manda eu olhar na tela desse telefone e dizer,
lance a rede. Tente mais uma vez. Dê mais uma oportunidade. Não tenha medo. Mas existe uma condição no lançar a rede. Jesus tem que estar no barco. Rafa, o que é Jesus estar no barco? Ele precisa ser o centro da sua vida. Não tem como você buscar de Deus bênçãos se Ele não for o centro da sua vida. Não tem como você buscar Deus só querendo as bênçãos de Deus. Primeiro, antes de você querer a bênção, você precisa ter um relacionamento. A pesca só deu certo porque Jesus estava no barco. Você precisa, talvez, chamar Jesus para entrar no seu barco. Rafa, o que é o barco? A sua vida. O barco significa a sua vida. Quando a gente diz Jesus está no barco, Jesus está comigo em qualquer situação. Eu posso entrar no lugar mais perigoso, que Jesus está comigo no lugar perigoso. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem está comigo. Quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, quando eu coloco Jesus no meu barco, lance a rede. Lance a rede. Tem uma música que fala assim, eu lembrei aqui agora. Jogou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Eu esqueci como que é essa música. Depois eu vou lembrar e eu canto. Sabe, querido, Deus quer que você lance a rede, Deus quer que você tente novamente, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você dê uma segunda chance. Dê mais uma nova chance. Rafa, eu quero acabar com o meu casamento, porque eu não aguento mais. Tudo que eu tentei deu errado. Eu já perdoei meu marido, ele me trai de novo. Eu já tentei ser boa esposa e ele é péssimo marido. Eu não aguento mais. Eu não aguento, eu quero chutar o balde. Lance a rede. Não importa quantas vezes você fracassou. Não importa quantas vezes deu errado. Lance a rede. Tente mais uma vez. Dê mais uma oportunidade. Faça de novo. Faça de novo. Você vai fazer uma pesca extraordinária. Extraordinária. Extraordinário é o que Deus vai fazer. No final do texto de Lucas 5, eu queria que você lesse. Fala uma frase que é impactante. No final do Lucas 5, fala assim, que depois que eles pegaram tantos peixes, os barcos começaram a afundar de tanto que estava pesado, de tanto peixe. E diz assim, e aqueles homens ficaram chocados, ficaram maravilhados, ficaram admirados, ficaram boquiabertos. O que Deus faz na nossa vida, quando nós lançamos a rede com Jesus no nosso barco, a gente fica, sabe como? A gente fica em choque, a gente fica em êxtase, a gente fica... É o sobrenatural. Você fala assim, eu não acredito. Como? Uau! Uau! O Senhor fez! Deu certo! Aconteceu! A Bíblia diz que aqueles homens ficaram extasiados, maravilhados. É essa a nossa reação. Quando Jesus está no nosso barco, lançamos a rede, fazemos uma pesca extraordinária, Deus restitui nosso casamento. Deus restaura o nosso coração ferido. Deus nos dá novos amigos. Deus nos dá um novo amor. Deus nos dá um novo emprego. Deus nos dá uma nova força. Você vira e fala assim, eu fui mandada embora do meu emprego, estou desempregada. Aí você fica apavorada, chora, chora, chora. Aí Deus vai e abre a porta, você lança a rede, Deus abre a porta de um emprego muito melhor. Quando você olha para trás e fala, olha o que Deus fez, Deus me deu, muito melhor que o outro. A gente fica como? Extasiado, maravilhado, chocado. Sabe, é assim, é assim que a gente fica. Agora eu quero falar sobre os nãos de Deus sobre a nossa vida, em cima dessa passagem. Sabe, querido, por que é tão difícil para nós aceitar um não? Por que a gente faz bico para Deus? Por que a gente faz birra para Deus? O não de Deus
pode ter te livrado de muitas coisas ruins. Porque, na verdade, nós idealizamos o nosso eu. Quando você sonha os seus próprios desejos. Quando você... Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vai escolher uma faculdade, você pergunta para Deus qual o curso que você quer fazer, que é o propósito dele na sua vida, para quantas almas você vai ganhar para Jesus? Ou, Deus, como eu posso aplicar esse curso para abençoar outras pessoas? Ou você escolhe o seu curso baseado no salário que você vai ter. Você vai lá e pega lá, o que eu vou estudar? Vou estudar Direito. Eu vou estudar Direito, porque aí eu vou fazer concurso para TJ. Que aí eu vou ganhar 10 mil, vou ganhar 15 mil por mês. Não, eu vou fazer Medicina. Porque aí eu vou seguir Medicina, vou ser médico de tal área, porque aí eu vou fazer plástica, vou ganhar muito dinheiro. Ou eu vou escolher Engenharia, porque Engenharia tá dando dinheiro. Não, agora eu vou ser confeiteira, porque confeiteira tá dando dinheiro. Quando você vai escolher um curso de faculdade, quando você pensa, o que eu vou ser quando eu crescer? Você pensa, não, eu vou fazer bolo, porque fazendo bolo eu vou abençoar os abrigos, as criancinhas órfãs, que não tem pai e mãe, que nunca teve um aniversário na vida, eu vou aprender a fazer bolo, porque eu quero abençoar as criancinhas que não tem festa de aniversário, para elas ter um bolo pelo menos uma vez na vida. Não. Você não pensa nas criancinhas órfãs. Você pensa no quê? Que bolo tá dando dinheiro, então eu vou fazer bolo para vender. Parabéns. Parabéns. Você corre um grande risco de fazer uma escolha muito errada na sua vida. Vai pelo dinheiro, bobo, vai. Olha material. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Relacionamento, vamos falar de namorado. Não, adoro falar de homem, falar de homem. As mulheres olham pros rapazes. Que ó, as mulheres bonitas, inteligente, trabalhadeira, mas não dá valor nelas. Não dá valor nelas. Por quê? Porque elas simplesmente se apaixonam por um cara que não é o cara, sou eu. O cara humilha ela verbalmente. Diz que ela não presta, que ela não vai dar conta, que ela não serve, que ela é isso, que ela é aquilo. Joga a autoestima dela lá embaixo. Fala que ela tá gorda. E você acha ele maravilhoso. Você é apaixonada, louca, encantada. Quando você começa a namorar, vou te fazer uma pergunta. Quando você começa a namorar e você olha para um rapaz, você olha para ele e fala, Deus, o Senhor tem algum propósito na vida dele com a minha? Que nós dois juntos vamos abençoar um monte de gente pro Senhor? Não, linda. Você olha se ele tem dinheiro, você olha se ele tem carro, você olha se ele beija bem, você olha se tem atração. Não, quando o povo fala comigo assim, não, porque tem que ter atração. Eu, vai na atração, bem. Casa na atração, casa, que você vai se deparar com um homem egoísta, você vai se deparar com um homem grosso, você vai se deparar com um homem que grita com você. Vai na atração. Aí o homem tá lá gritando, tratando você igual um cachorro, eu quero ver se você vai ter atração nele. Ele te trata igual um lixo. Aí eu quero ver se você vai ter atração nele. Casa pela atração. Casa. Sabe o que a gente vê? Pessoas e mais pessoas se aconselhando com a gente. E a gente vira e fala, pra que você casou? Por que você entrou nisso? Não tem nada a ver, esses dois são diferentes, não vai dar certo. Vive em pé de guerra, aquela vida, aquele casamento horroroso, uma falta de respeito. Você olha e fala, Jesus. Aí ela reclama de coisas e ele reclama de coisas. Você fala, meu Deus, como que conserta? Não tem como consertar. É uma loucura. Por que eu tô dizendo isso? É porque as pessoas, elas não querem fazer escolhas na vida delas buscando o não de Deus. Quando Deus fala não, sabe o que ela fala? Ela sai da igreja. Quando Deus fala não, ela para de ler a Bíblia. Quando Deus fala não, ela para de orar. Quando Deus fala não, ela vai para as baladas e ela nem se lembra de Deus. Só que eu queria te dizer uma coisa, tá? O não de Deus pode já ter te livrado de muita coisa. O não de Deus nos livra de relacionamentos errados. O não de Deus nos livra de empregos errados. O não de Deus nos livra de amizades erradas.
Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Amizades erradas. Você começa a andar com mulher pelada, que só anda pelada, quando você vê, você tá pelada igual ela. Os peitos tudo de fora, as barrigas tudo de fora. E sabe o que eu acho engraçado? É que elas acham que o homem que vai casar e dar valor, sabe o príncipe? Vai querer ela toda pelada na rua. Não vai. Quando você vai pra uma festa, né? Você tá solteira, aí você vai pra uma festa. Aí você põe uma roupa bem decotada. O homem que você vai atrair pra você não é o príncipe que vai casar com você. O homem que você vai atrair é aquele que quer te levar pra cama. É. Te falo que eu tenho irmão homem. Eu conheço a cabeça do homem. Meu irmão fala isso. Chega nas baladas, vê as mulheres peladas, ele fala, será que ela acha que eu vou casar com ela? Nunca. De qual for mulher, arrumar uma mulher pra me casar, eu quero uma mulher direita. Meu irmão fala isso. E ele chega nas festas, as mulheres tudo pelada. E ele fala, quero levar todas pra cama, vou pegar todas. E elas estão ali, pelada, caçando um príncipe pra casar. Vai entender. Ó a loucura. Ó a loucura. Porque quando você vai conversar com as mulheres, elas estão carentes, sonhando em arrumar um namorado e casar. Na balada, pelada. Pelada que eu falo, gente, é peito de fora, barriga de fora, bunda de fora. Porque tem umas roupas que só Jesus na calça. O homem decente, o príncipe pra casar, ele não quer esse tipo de mulher. Não mesmo. Agora, eu preciso falar sobre o não de Deus, sobre a nossa vida. Porque nós precisamos aceitar o não de Deus como um cuidado de Deus com a gente. Então, quando Deus falar, não namora, não entra nessa, não vai para esse emprego, não é isso que eu tenho para sua vida. E aí a gente chora, e a gente esperneia. Deus está dizendo não, talvez não é o momento. O não de Deus nos livra de muitas escolhas erradas. Quando eu olho para trás, na minha história, eu vejo alguns nãos de Deus, coisas que eu pedi para Deus e Deus falou não. Deus me dá isso, Deus me dá fulano, Deus me dá esse emprego, Deus falou não. Hoje eu olho para trás e eu falo, glória a Jesus que ele disse não. Deus, Senhor, muito obrigada, Deus, muito obrigada. O Senhor falou não, porque se eu tivesse ido, se eu tinha metido a cara na parede, Senhor, muito obrigada. Mas na época, fiquei com raiva, fiz bico pra Deus, falei que não ia conversar com ele mais, que ele não fazia as coisas que eu queria. Alegre seu coração, querido, alegre seu coração. Quando Deus falar não, quando Deus não te responder, quando Deus não te der o fulano, quando Deus não abrir a porta, não se chateie, não fique triste. Não fique triste. Alegre o seu coração. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Hoje você não entende. A Bíblia fala assim, ó, o que eu faço hoje você não entende. Você vai entender lá na frente. O que eu faço hoje você não entende. Você vai entender lá na frente. Reflita sobre essa passagem. Falei de fracasso, falei de superação e falei sobre o não de Deus, né? Que Deus possa falar fortemente ao seu coração, que você possa pensar nisso tudo, né? Que isso possa fazer uma mudança dentro de você, que isso possa gerar em você uma mudança mesmo, porque quando nós colocamos Jesus no barco, ele se torna o nosso direcionador. Ele dirige a nossa vida. Se é por coisas boas ou por coisas ruins, amém. Você consegue agradecer a Deus pelas coisas ruins e pelas coisas boas? Você consegue ser grato em qualquer situação? Você consegue aprender a viver feliz, independente se é não ou se é sim? Se Deus tira alguém que você ama, aleluia. Se Deus te dá alguém muito bom, aleluia também. Se Deus te tira o emprego, amém. Se Deus te dá um emprego novo, glória a Deus. Mas de fato a gente tem que aprender a viver feliz, contente em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Por quê? Porque a gente não pode querer relacionamento com Deus só quando tudo vai bem. Às vezes as coisas não vão tão bem.
E eu preciso aceitar que não vai bem. Eu preciso entender que não vai bem. E alegrar meu coração. Aí, quando eu tenho essa maturidade espiritual, quando eu entendo, quando eu entrego o meu barco nas mãos de Jesus, quando Jesus está dentro do meu barco, eu me torno uma pessoa madura espiritualmente. E aí, quando me vem situações, calmaria. Quando eu passo por momentos difíceis, calmaria. Porque eu entendi que se eu pedir, Deus falou não é não. Se não é a hora, não é a hora. E se é para ser assim, amém. Rafaela, eu falo, eu sou uma pessoa feliz que passo por momentos tristes. Eu sou feliz e tenho dias difíceis. Tem pessoas que ela é triste e ela tem momentos de alegria. Tem pessoas que ela é uma pessoa triste e de vez em quando ela tem um momento de alegria, mas isso está errado. Quando eu coloco Jesus no meu barco, essa história muda, tudo vira. Eu sou feliz e passo por momentos tristes. Existe uma diferença. Eu sou feliz, eu acordo, às vezes o bicho tá pegando e eu tô gravando vídeo. Oi, gente! Como vocês estão? Na hora que eu desligo, eu falo, e aí, agora nós vamos matar o leão. Vamos matar o leão. Aí eu vou pegar o telefone e vou falar, gente, bom dia, hoje eu tô muito triste. Não, vamos alegrar. Alegrar quando tudo vai bem, alegrar quando tudo vai mal. Alegre seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou deixar o vídeo salvo aí, né? Eu estou conseguindo salvar e colocar lá no YouTube. Então, se você quer assistir outros vídeos, se você quer ouvir outras palavras, se você está precisando de uma palavra, né? Sei lá, em vários temas, lá no meu canal do YouTube, é só você entrar. Eu estou salvando e coloco o vídeo lá. Se tem alguém que precisa ouvir essa palavra que você conhece, manda ela aí no canal do YouTube. O vídeo tá lá para a pessoa assistir, porque eu sei que em alguns momentos ouvir uma palavra de renovo motiva a gente, né? Então se inscreva lá no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, viu? Vai que um dia eu completo 100 mil inscritos, por enquanto eu tenho só 400. Eu vou chegar nos 100 mil. Me ajude a divulgar o canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo, vou deixar salvo. E amanhã eu tô aqui de volta, tá? Amanhã eu tô aqui de volta. Porque vocês há de me aguentar. Não vou deixar o quê? Vocês cansaram de mim. Não vou, gente. Não vou. Eu fico com saudade de vocês. Eu tô cansada. Tem hora que eu falo assim, nossa, como que eu vou gravar vídeo agora? O meu problema às vezes é porque o Daniel tá chorando. E aí eu tenho que dar banho. E eu tenho que dar comida. Quando eu vejo é 10 horas da noite. Aí tá tarde. Mas hoje eu falei, vou gravar 4 horas da tarde, vou deixar salvo. Quem puder ver de dia, vê de dia. Quem puder ver à noite, vê de noite. Quem puder ver amanhã de manhã, vê de manhã, né? Beijo, beijo, coração pra vocês. Que eu vou lá embaixo agora resolver os probleminhas da empresa. Aqui, ó, qual a empresa lá, Rafa? Vou lá embaixo agora resolver os probleminhas com o meu WhatsApp, que já tocou. Mas Jesus tá no barco. E se Jesus tá no barco, gente, ó, glória a Jesus. Beijo. Fui!